Olá, caríssimos e caríssimos. Vamos para mais um vídeo, o quinto dessa série de vídeos sobre eclesiologia. E neste, especificamente, vamos falar sobre as ordenanças da igreja. O cristianismo no Novo Testamento não é uma religião ritualista. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus por meio do Espírito. Portanto, não há uma ordem de adoração dogmática, inflexível. Não. Antes, permitindo à igreja em todos os tempos e países a liberdade de adotar o método que lhe seja mais adequado para a expressão da sua vida. Não obstante, há duas cerimônias que são essenciais por serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Em razão do seu caráter sagrado, sacramental, às vezes, elas são descritas como sacramento. Isso mesmo. Ou, literalmente, coisas sagradas. Ou juramentos consagrados por um rito sagrado. Também são elas mencionadas como ordenanças porque são ordenadas, no sentido literal, pelo próprio Senhor. O batismo nas águas é o rito do ingresso na igreja e simboliza o começo da vida espiritual. A ceia do Senhor é o rito de comunhão e significa a continuação da vida espiritual. Esse primeiro sugere a fé em Cristo, o batismo. O segundo, a ceia do Senhor, sugere a comunhão com Cristo. O batismo é administrado somente uma vez, porque pode haver apenas um começo de vida espiritual. Já a ceia do Senhor é administrada frequentemente, ensinando que a vida espiritual deve ser continuamente alimentada. Vamos trabalhar um pouco a prerrogativa do batismo. E aí nós vamos falar sobre alguns aspectos, método, fórmula e por aí vai. Vamos começar do modo. A palavra batizar usada na fórmula de Mateus 28, 19 e 20 significa literalmente mergulhar ou imergir. Essa interpretação é confirmada por eruditos da língua grega e pelos historiadores da igreja. Mesmo os eruditos pertencentes a igrejas que batizam por aspersão admitem que a imersão era o modo primitivo de batizar. Você vai achar isso na Didaqué, né? Que é um dos mais antigos documentos da igreja. Além disso, há razões para crer que, para os judeus dos tempos apostólicos, o mandamento de ser batizado sugeriria batismo de prosélito, que significava a conversão de um pagão ao judaísmo. O convertido estava de pé na água até o pescoço, enquanto era lida a lei. Depois do que ele mesmo se submergia na água, como sinal de que a força purificadora o limparia de todas as contaminações, melhor dizendo, do paganismo, e que começara uma nova vida como membro do povo da aliança. De onde veio, então, essa prática da aspersão e de derramar água? Quando a igreja abandonou a simplicidade do Novo Testamento e foi influenciada pelas ideias pagãs, atribuiu importância antibíblica ao batismo nas águas, o qual veio a ser considerado inteiramente essencial para se alcançar a regeneração. Era, portanto, a administração aos enfermos e moribundos, posto que a imersão não era possível em tais casos. O batismo era administrado por aspersão. Isso mesmo. Mais tarde, por causa da conveniência deste método, este método generalizou-se. Também por causa da importância da ordenança, era permitido derramar a água quando não havia suficiente para a prática da imersão. Notem a seguinte citação de um artigo, ou de um antigo escritor do século. Agora, concernente ao batismo, batiza assim. Havendo ensinado todas essas coisas, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
em água viva, que quer dizer corrente. E se não tiveres água viva, batiza em outra água. E se não puderes em água fria, então em água morna. Mas se não tiveres em uma nem outra, derrama água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse texto você encontra na Didaqué. Não obstante o modo bíblico e original, é imersão, o qual corresponde ao significado simbólico do batismo, a saber, morte, sepultura e ressurreição. Romanos 6, 1 ao 4. Vamos falar agora um pouco da fórmula. Abre aspas, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Como vamos reconciliar isto com o mandamento de Pedro? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38. Essas últimas palavras não representam uma fórmula batismal. Porém, uma simples declaração afirmando que recebiam o batismo as pessoas que reconheciam Jesus como Senhor e Cristo. Por exemplo, a Didaqué, ou o Didaqué, um documento cristão escrito em torno do ano 100 depois de Cristo, fala do batismo cristão celebrado em nome do Senhor Jesus. Mas o mesmo documento, enquanto descreve o rito detalhadamente, usa a fórmula trinitária. Quando Paulo fala que Israel foi batizado no Mar Vermelho em Moisés, ele não se refere à fórmula que se pronuncia na ocasião. Ele simplesmente quer dizer que, olha que coisa interessante, por causa da passagem milagrosa através do Mar Vermelho, os israelitas aceitaram Moisés como seu guia e mestre, como enviado do céu. Da mesma maneira, ser batizado em nome de Jesus significa encomendar-se inteira e eternamente a Ele como Salvador enviado do céu. E a aceitação de sua direção impõe a aceitação da sua fórmula dada por Jesus no capítulo 28 de Mateus. A tradução literal de Atos, capítulo 2, 38 é, abre aspas, seja batizado sobre o nome de Jesus Cristo. Fecha aspas. Isso significa, segundo o dicionário Thayer, que os judeus haviam de repousar sua esperança e confiança em sua autoridade messiânica. Fecha aspas. Note-se que a fórmula trinitária é descrita de uma experiência. Aqueles que são batizados em nome do Deus triuno, por esse meio, então, testificando que foram submergidos em comunhão espiritual com a Trindade. Desse modo, pode-se dizer acerca deles, abre aspas, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. A bênção que está em 2 Coríntios 13, 13. Vamos falar um pouco acerca do recipiente. É isso mesmo. Todos os que sinceramente se arrependeram de seu pecado professam a fé no Senhor Jesus. E professam a fé no Senhor Jesus, são elegíveis para o batismo. Na Igreja Apostólica, o rito era acompanhado das seguintes expressões exteriores. Primeiro, profissão de fé, Atos 8:37, oração, Atos 2:16, e voto de consagração, 1 Pedro 3:21. Visto que os infantes não têm pecados de que se arrepender e não podem exercer a fé, logicamente são excluídos do batismo nas águas. Com isso, não os estamos impedindo que venham a Cristo,
Mateus 19, verso 13 e 14. Pois eles podem ser consagrados em Jesus, ou consagrados a Jesus, ou consagrados por Jesus em culto público. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho a eficácia do batismo. O batismo nas águas em si não tem poder para salvar. Não. As pessoas são batizadas não para ser salvas, mas porque já são salvas. Portanto, não podemos dizer que o rito seja absolutamente essencial para a salvação, mas podemos insistir que seja essencial para a integral obediência a Cristo. Como a eleição dos presidentes da nação se completa pela sua posse do governo, assim, a eleição do convertido pela graça e pela glória de Deus se completa por sua pública admissão como membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar o significado. O batismo sugere as seguintes ideias. Primeiro, salvação. O batismo nas águas é um drama sacro, se nos permite falar assim, representando os fundamentos do Evangelho. A descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo efetuada. A submissão do convertido fala da morte ratificada, ou seja, o seu sepultamento. O levantamento do converso significa a conquista sobre a morte, isto é, a ressurreição de Cristo. Vamos falar também a respeito de experiência dentro dessa questão de significado. O fato de esses atos são efetuados com o próprio convertido demonstra que ele se identificou espiritualmente com Cristo. A imersão proclama a seguinte mensagem: Cristo morreu pelo pecado para que este homem ou esta mulher morresse para o pecado. O levantamento do convertido expressa a seguinte mensagem: Cristo ressuscitou dentre os mortos a fim de que este homem ou esta mulher pudessem viver uma nova vida de justiça. Ainda dentro do significado, tem também a regeneração. A experiência do novo nascimento tem sido descrito como uma lavagem, literalmente um banho. Tito capítulo 3, verso 5. Porque por meio dela, os pecados e as contaminações da vida de outrora são lavados. Assim como lavar com água limpa o corpo, assim também Deus, em união com a morte de Cristo, pelo Espírito, purifica a alma. Olha que coisa linda! Assim como lavar com água limpa o corpo, assim também Deus, em união com a morte de Cristo e pelo Espírito Santo, purifica a alma. O batismo nas águas, caríssimos e caríssimas, simboliza essa purificação. Levanta-te e lava os teus pecados. Isto é como sinal do que já se efetuou. Atos 22, 16. Ainda sobre a eficácia, o testemunho. Porque quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 27. O batismo nas águas significa que o convertido pela fé vestiu-se, isso mesmo, de vestimenta do caráter de Cristo, de modo que os homens podem ver a Cristo nele. Como se vê o uniforme no soldado? Pelo rito de batismo, o convertido, figurativamente falando, publicamente veste o uniforme do reino de Cristo. Agora nós vamos passar por uma outra temática aqui dentro desse segundo tópico, a ceia do Senhor. Os pontos principais, né, claro. Define-se ceia do Senhor ou comunhão com o rito definitivo da adoração cristã instituído pelo Senhor Jesus na véspera da sua morte expiatória. Consiste na participação solene do pão e vinho, os quais, sendo apresentados ao Pai em memória do sacrifício inexaurível de Cristo, tornam-se um meio da graça, pelo qual somos incentivados a uma fé mais viva
e fidelidade maior a Ele. Os seguintes são os pontos-chave dessa ordenança. Primeiro, comemoração. Por quê? Fazer isto em memória de mim. Cada ano, no dia 4 de julho, o povo norte-americano recorda de maneira especial o evento que faz um povo livre. Cada vez que um grupo de cristãos se congrega para celebrar a ceia do Senhor, estão comemorando de um modo especial a morte expiatória de Cristo, que nos libertou dos nossos pecados. Porque recordar a sua morte, mais do que qualquer outro evento de sua vida? A pergunta é óbvia. Porque a sua morte foi o evento culminante de seu ministério. E porque somos salvos, não meramente por sua vida e seus ensinos, embora sejam todos eles divinos, mas por seu sacrifício expiatório. A ceia do Senhor também tem uma conotação de instrução. Isso mesmo. A ceia do Senhor é uma lição objetiva que expõe os dois fundamentos do Evangelho. Primeiro, a encarnação. Ao participar do pão, ouvimos o apóstolo João dizer: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." João, capítulo 1 e o verso 1. Olha que coisa linda que o autor vai trazer para nós. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." João, capítulo 1, do 1 ao 14. Ouvimos o próprio Senhor declarar: "Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo." João, capítulo 6, verso 33. Também tem uma conotação a ceia do Senhor de expiação. Mas as bênçãos incluídas na encarnação são concedidas mediante a morte de Cristo. O pão e o vinho simbolizam dois resultados da morte: a separação do corpo e da vida, e a separação da carne e do sangue. O simbolismo do pão partido é que o pão deve ser quebrantado na morte, ou seja, no Calvário. Para quê? A fim de ser distribuído entre os espiritualmente famintos. O vinho derramado nos diz que o sangue de Cristo, o qual é sua vida, deve ser derramado na morte, a fim de que o seu poder purificador e vivificante possa ser outorgado às almas necessitadas. Outro ponto-chave da ceia do Senhor é a inspiração. Os elementos, essencialmente o vinho, nos lembram que pela fé podemos ser participantes da natureza de Cristo, isto é, ter comunhão com Ele. Ao participar do pão e do vinho da ceia, o ato nos recorda e nos assegura que pela fé podemos verdadeiramente receber o Espírito de Cristo e ser o reflexo do seu caráter. Outro ensinamento da ceia do Senhor: segurança. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. 1 Coríntios 11, 25. Nos tempos antigos, a forma mais solene de aliança era o pacto de sangue, que era selado ou firmado com sangue sacrificial. A aliança feita com Israel no Monte Sinai foi um pacto de sangue. Depois que Deus expôs as suas condições e o povo as aceitou, Moisés tomou uma bacia cheia de sangue sacrificial e aspergiu a metade sobre o altar do sacrifício, significando esse ato que Deus se havia comprometido a cumprir a sua parte do convênio. Em seguida, ele aspergiu o resto do sangue, isso mesmo, do sangue, sobre o povo, comprometendo-o deste modo a guardar também a sua parte do contrato. Isso você confere lá em Êxodo, capítulo 24, versos 3 a 8. A nova aliança firmada por Jesus é um pacto de sangue. Deus aceitou o sangue de Cristo. Portanto, compreendeu-se, por causa de Cristo, a perdoar e salvar a todos os que vivem e a todos os que viveram e a todos os que viverem a Ele. E a todos aqueles que também vêm a Ele.
Vivam nele, porque vêm a ele. O sangue de Cristo é a divina garantia de que ser benévolo e misericordioso para com aquele que se arrepende. A nossa parte nesse contrato é crer na morte expiatória de Cristo, claro. Romanos 3, 25, 26. Depois, então, queremos testificar que foram aspergidos com o sangue da aliança. Isso, nós fomos aspergidos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Outro ensinamento a respeito da ceia do Senhor, responsabilidade. Quem deve ser admitido ou excluído da mesa do Senhor? É a pergunta que não quer calar. Paulo trata da questão dos que não são dignos do sacramento em 1 Coríntios 11, 20 e 34. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado, uma ofensa ou pecado contra do corpo e do sangue do Senhor. O que isso quer dizer? Que somente aqueles que são dignos podem chegar-se à mesa do Senhor? Então, todos nós estamos excluídos. Pois quem dentre os filhos dos homens é digno da mínima das misericórdias de Deus? Não, o apóstolo não está falando acerca da indignidade das pessoas, mas da indignidade das ações. Sendo assim, por mais estranho que pareça, é possível a uma pessoa indigna participar dignamente. Em certo sentido, somente aqueles que sinceramente sentem a sua indignidade estão aptos para se aproximar da mesa. Os que se justificam a si mesmos nunca serão dignos. Outros sim. Nota-se que as pessoas mais profundamente espirituais são as que mais sentem a sua indignidade. Paulo descreve a si mesmo como o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. O apóstolo nos avisa contra os atos indignos e até a atitude indigna ao participar desse sacramento. Como pode alguém participar indignamente? Praticando alguma coisa que nos impeça de claramente apreciar o significado dos elementos e de nos aproximarmos em atitude solene, meditativa e reverente. No caso dos coríntios, o impedimento era sério, a saber, a embriaguez. Te espero no próximo vídeo.